Muito bem-vindo! Essa é a aula 24 de MA 091 Matemática Básica, na qual apresentaremos as funções usuais. Nessa primeira parte da aula, a função que nos interessa é aquela que é chamada de linear ou afim. Na verdade, os matemáticos distinguem essas duas funções, a linear e a afim, mas neste curso as duas funções serão tratadas de forma idêntica. Dizemos que uma função é linear ou afim se ela pode ser escrita nesta forma, mx mais b, em que m e b são constantes reais. O gráfico de uma função linear ou afim é dado por uma reta. Aqui vemos do lado esquerdo uma reta crescente e do lado direito uma reta decrescente. Se você assistiu à nossa aula sobre retas no plano, deve se lembrar da relação entre a inclinação da reta e o fato dela ser crescente ou decrescente. Resumindo, então, as informações sobre a função linear, dizemos que o seu gráfico é uma reta, cuja inclinação é m e cujo intercepto y é b, que é a coordenada y deste ponto indicado na figura. O domínio da função linear é todo o conjunto de números reais, ou seja, esta função está definida para qualquer x real. Da mesma forma, o conjunto imagem também é o conjunto dos números reais, ou seja, a função pode assumir qualquer valor real. Observamos também que a função tem um único zero quando a sua inclinação é diferente de zero. O zero da função é a coordenada x deste ponto, o ponto de interseção do gráfico com o eixo x. Se a inclinação da reta for igual a zero, então a função não terá nenhum zero, ou todos os seus pontos serão zeros da função. Observamos também que a função linear é crescente se a inclinação é maior que zero e é decrescente se a inclinação é menor do que zero. Neste caso aqui, em que a função é decrescente, concluímos que, naturalmente, m é menor do que zero. E, finalmente, a função linear não tem máximos nem mínimos locais. Ela é sempre crescente ou sempre decrescente e, portanto, não tem nem máximo local nem mínimo local. Como exemplo, vamos tentar encontrar uma função linear que converta temperaturas em graus Fahrenheit para graus Celsius. Observe que isso já foi feito numa aula anterior. O que nós sabemos sobre a relação entre as temperaturas em Fahrenheit e Celsius? Nós sabemos que 32 graus Fahrenheit correspondem a 0 graus Celsius e sabemos que 212 graus Fahrenheit correspondem a 100 graus Celsius. Mostremos isso num termômetro. Aqui está. Repare a relação entre as temperaturas em Celsius do lado esquerdo e em Fahrenheit do lado direito. Sabemos que, neste caso, a função é linear, ou seja, o seu formato é este mt mais b, com t, a nossa variável, dada em graus Fahrenheit. Lembre-se que o valor da função, o valor de c, será dado em graus Celsius. Para descobrir as constantes m e b, vamos usar os dois dados fornecidos no enunciado, ou seja, quando a temperatura em Fahrenheit é igual a 32 graus, a temperatura em Celsius é 0 grau, e quando a temperatura em Fahrenheit é 212 graus, a temperatura em Celsius é 100 graus. Dito de outra forma, queremos encontrar a reta que passa pelos pontos 32, 0 e 212, 100. Repare que a coordenada horizontal é a temperatura em Fahrenheit e a coordenada vertical a temperatura em graus Celsius. Muito bem, a inclinação da reta, que é dada pela constante m, é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aqui, na verdade, deveríamos ter colocado t2 menos t1. Peço perdão pela notação. Então, a diferença entre as temperaturas em graus Celsius dividido pela diferença entre as temperaturas em graus Fahrenheit nos fornece, depois de simplificação, uma inclinação de 5 nonos. Desta forma, a nossa função c de t é 5 nonos de t mais b.
Agora, para determinar o valor da constante b, podemos usar qualquer um dos dois valores da função dados no enunciado. No nosso exemplo, por simplicidade, estamos usando o primeiro valor. Então, se a expressão da função é 5 nonos de t mais b, e quando t vale 32, c vale 0, repare que substituímos o valor de t pelo 32 dado aqui no enunciado e o valor de c de t dado também no enunciado como sendo 0. E escrevemos essa equação. A partir dessa equação, isolando o valor de b, obtemos b igual a menos 160 sobre 9. Sendo assim, concluímos que a nossa função é 5 nonos de t menos 160 sobre 9. Se quisermos, também podemos traçar o gráfico dessa função. Observe que para o traçado desse gráfico, usamos apenas dois pontos, o ponto 32, 0 e o ponto 212, 100. Não é necessário e nem conveniente usar mais do que dois pontos para traçar uma reta. Lembre-se sempre disso. Para concluir a nossa análise, repare que a função é crescente, o que já esperávamos, dado que a sua inclinação é positiva. Além disso, o coeficiente b corresponde à coordenada y do ponto de interseção da reta com o eixo y, e este valor, naturalmente, é menos 160 sobre 9.